Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, 2 de março de 2025. Bom dia, prazer falar com você e que você continue orando pela minha recuperação dessa cirurgia que eu fiz e por isso estou um pouco distante aí do meu trabalho. Um grande abraço para todos os nossos queridos irmãos, líderes aí de Pirapora, Minas Gerais, e também para todos os amigos que nos assistem e nos visualizam em todas as partes do Brasil. Bom estar com você mais uma vez. Hoje o tema da lição fala sobre um anjo atrasado. Olha só, eu odeio ficar atrasado, eu odeio quando as pessoas se atrasam, mas se até os anjos podem se atrasar, significa que tem regras que às vezes precisam ser seguidas, porque um anjo não se atrasa por erro, não se atrasa por pecado. Se um anjo está atrasado nesse contexto, é porque ele está cumprindo uma missão básica, fundamental e importante a favor da salvação. Muito bem. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Já vimos isso na lição de ontem, e estamos agora aqui detalhando melhor essa questão. Em Daniel 10, 1 a 14, nós vamos ter um texto que fala bem assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Eufrates, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, de ufaz na cintura. Seu corpo era como o berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, braços como os pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, contemplei essa grande visão, não restou força em mim, meu rosto mudou de cor, se desfigurou, perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a ficar de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Então ele falava comigo e me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com você, para que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Veja que relato extenso, mas muito especial e bonito. Assim como existem falsos deuses, existem demônios por trás de cada um, existe o Deus verdadeiro. E assim como existem os demônios, que são os anjos caídos de Satanás, que também sonharam em ser adorados junto com o chefe, que era Lúcifer, que se tornou o diabo. Assim, esses anjos caídos, eles trabalham contra você e contra mim, contra a nossa salvação. Eu gosto de pensar numa coisa que me anima muito, espero que anime você também. Às vezes, quando eu fico pensando nessa guerra invisível dos anjos a favor e os anjos contra, e eu fico pensando em tantos demônios disfarçados, às vezes eles se disfarçam até em seres humanos e estão entre nós, operando contra a gente, dentro da casa, dentro da família, dentro no ambiente de trabalho, e especialmente para que você não sirva a Deus e não adore a Deus, porque o objetivo de Satanás é ser adorado no lugar de Deus. Então eu fico pensando, 1/3 de anjos é muito anjo, são milhares de anjos de demônios. Mas aí eu me conforto, e me conformo quando eu penso que se caiu 1/3, ficaram 2/3. Então, para cada anjo mau que vem nos atacar, existem 2 que vêm nos ajudar.
Então isso é uma mensagem de triunfo, a batalha é certa, a vitória é garantida. E nós, nesse conflito cósmico, estamos envolvidos. Gabriel se empenha na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Lembramos que Ciro era o rei da Pérsia, e Israel estava cativo como prisioneiros de guerra do rei dos Medos e Persas, nessa ocasião. E Deus tem que interferir a favor do seu povo, que era para retornar para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade, e assim por diante. Então, o inimigo quer influenciar a mente de Ciro, que Deus chama em algum momento Ciro o meu ungido, usado para libertar o povo, usado para cuidar de Israel. E Satanás, ele quer influenciar Ciro contra a igreja e contra o povo de Deus. E aí nós encontramos as forças do inimigo contidas durante a vida de Ciro e do seu filho Cambises. Se não fosse a atuação direta divina de Deus sobre ele e sobre as suas ideias e suas decisões, o povo de Deus jamais conseguiria realizar o propósito que Deus tinha planejado para eles. E aí, o que nós encontramos nesse conflito cósmico? Para que aconteça esse conflito cósmico, tem um princípio que a gente tem que guardar em mente. Deus não pode exercer todo o seu poder. Porque se Deus exercer todo o seu poder, não há conflito. Se Deus exercer todo o poder, ele elimina o mal, extermina totalmente. Mas ao exterminar prematuramente, pode gerar consequências que a gente nem tem ideia. Portanto, o mal precisa amadurecer. E aqui nós encontramos dentro desse conflito cósmico alguns parâmetros para os quais até os anjos de Deus se submetem e que nós podemos chamar de regras de engajamento. Em certo sentido, o que nós podemos compreender? Por meio do amor, o amor e não a imposição, Deus governa. O amor é a regra número 1 do governo de Deus. Então a regra do engajamento é: não vamos forçar, não vamos impedir, deixa que as pessoas possam tomar suas decisões e agir, porque senão não haverá o conflito, e não havendo conflito haverá dúvida, e o conflito amadurecido, a sua atuação de Deus vai ser fatal e nós não vamos ter dúvida nenhuma, nem o universo inteiro. Então que Deus te ajude quando você se deparar diante de uma regra, diante de uma coisa que você gostaria que acontecesse no seu tempo, na sua velocidade, e não está acontecendo. Quando você ora e pede a Deus a resposta de uma oração e ela demora para vir, lembre-se que Deus vai agir, vai atuar dentro do seu tempo, e não do meu tempo e do nosso tempo. Deus te ajude, te abençoe e que você possa ser feliz. Tenha um bom dia, vamos orar. Pai, nos ajude a cumprir o teu propósito na nossa vida, sempre compreendendo a atuação do Senhor a nosso favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?